Sejam bem-vindos, Guardiões do Universo. Meu nome é Rodrigo, também conhecido como Rod Cosmos, e é com imenso prazer que eu os recebo nesta mais nova edição, novo episódio do Game Cosmos Today. E hoje, pessoal, hoje é um dia de aniversário. Pois é, 20 anos. Não meus, mas sim do dia em que Plutão deixou de ser um planeta. Que coisa triste. Deixou de ser um planeta. Pois é, no dia 24 de agosto de 2006, astrônomos da União Astronômica Internacional decidiram, em votação, em algo totalmente democrático, que Plutão seria rebaixado para a segunda divisão da classificação planetária. Pois é, em outras palavras, Plutão deixou de ser um planeta e passou a ser considerado um... Vocês querem saber mais? Então me acompanhem nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, a gente precisa responder uma pergunta simples. O que é um planeta? Você sabe o que é um planeta? Bom, para começarmos essa viagem, vamos para a Grécia. Vamos fazer uma viagem para a Grécia. A palavra planeta, ela vem do grego antigo, planetai, que literalmente significa errante, ou aquele que anda sem rumo. E mais que isso, no grego antigo, os planetas, eles também eram conhecidos como estrelas errantes. E bom, quando os gregos antigos definiram o que eram planetas, eles fizeram isso da seguinte forma. Eles incluíram a Lua e o Sol, juntamente com Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E aí vocês podem perguntar, Rodrigo, você esqueceu a Terra. Calma, eu não esqueci a Terra. É que a Terra, naquela época da Grécia Antiga, ela não era considerada um planeta, mas sim um objeto central em torno do qual todos os outros corpos celestes orbitavam. Então, naquela época, o que predominava era uma visão geocêntrica do nosso universo, e não heliocêntrica, como viria a acontecer depois. Então, esse modelo que colocava, né, a Terra como o centro do universo foi substituído, né? Ou seja, o primeiro modelo conhecido que colocava o Sol como o centro do universo conhecido foi um modelo proposto por Aristarco de Samos no século III a.C. Então, o Sol passava a ser considerado o centro e em torno do Sol orbitavam a Terra e os demais planetas. Porém, essa concepção ela não foi aceita de forma imediata, e foi somente no século XVI que essa ideia heliocêntrica foi retomada por Nicolau Copérnico. E bom, um século depois, ou seja, o século XVII, os astrônomos perceberam que o Sol era o corpo celeste em torno do qual os planetas giravam, orbitavam, faziam um movimento de translação, incluindo, felizmente, a Terra, já estava nessa lista, né? E eles perceberam também a Lua, mas perceberam uma coisa, perceberam que a Lua não era bem um planeta, mas sim um satélite da Terra. E nisso perceberam também que havia outros corpos que mereciam ser adicionados à lista de planetas. Primeiramente, Urano, em 1781, e no ano de 1846 eles descobriram Netuno, né? Então, esses dois corpos entraram na lista do catálogo de planetas, né? Do que era realmente conhecido como planeta no nosso sistema solar. E nesse meio termo, mais precisamente no ano 1801, Ceres foi descoberta. E novamente vocês podem perguntar, Rodrigo, o que é Ceres? Calma. Ceres é um objeto no nosso sistema solar interno que fica situado entre Marte e Júpiter. E inicialmente Ceres era classificada como um planeta. Exatamente, Ceres era considerado um planeta.
Porém, na região onde Ceres está situada, havia outros corpos, muitos outros corpos, né? E muitos outros objetos. Então, Ceres, ela tinha um tamanho que não era bem considerado ou equivalente a um tamanho de planetas como Marte, como a Terra, como Júpiter. E nisso, Ceres passou a ser considerado o primeiro objeto de uma classe de objetos semelhantes que depois foram denominados asteroides ou planetas menores. Então, vocês podem perceber que já nesse ponto aqui a gente começa a ter uma subclassificação dos corpos no sistema solar, cujo tamanho era menor, e por causa disso eles receberam uma denominação diferente. E atualmente Ceres é catalogado como o maior desses objetos, desse cinturão de asteroides, e também considerado o único planeta anão, e aqui já estou me adiantando no conceito de planeta anão. Ceres é considerado o único planeta anão situado no sistema solar interno. Bom, aqui a gente viu a concepção inicial de planeta, quais eram os corpos que ganharam essa denominação, que passaram a ser conhecidos como planetas, e a primeira denominação de planeta anão, concedida a Ceres. E aqui a gente vai para o nosso protagonista, um protagonista que hoje faz aniversário, ou melhor, a sua nova classificação de planeta para planeta anão. Como que toda essa história começou? Primeiramente, a gente começa com a descoberta de Plutão. Bem tarde, somente em 1930, Plutão foi identificado e com isso nós tínhamos uma lista de 9 planetas. Porém, Plutão é bem peculiar porque ele tem um tamanho muito reduzido. Ele é muito menor que Mercúrio, que já é um planeta minúsculo. Então vocês imaginem algo menor que algo minúsculo. Pois é, nós temos Plutão. E Plutão é até menor que algumas das luas planetárias que a gente tem no nosso sistema solar. Então a gente tem uma situação muito atípica com Plutão. E além disso, Plutão ele tem algumas diferenças bem interessantes, bem relevantes em relação aos outros planetas do nosso sistema solar, né? Sobretudo em relação aos planetas rochosos, né? Mercúrio, Vênus, o nosso, obviamente, Marte, os gigantes gasosos, nisso a gente inclui Júpiter, Saturno também, e dos gigantes de gelo, considerados gigantes do gelo, né? Que são Urano e Netuno. Ou seja, nós temos um objeto bastante estranho, que é Plutão. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de Plutão, a gente precisa falar da sua principal lua, do seu principal satélite, que é Caronte. E Caronte, somente Caronte, tem quase metade do tamanho de Plutão. E ainda compartilha, né, a órbita desse planeta. Então, Plutão, por alguns anos, vamos dizer assim, alguns anos, manteve por algumas décadas, por volta de 5 décadas, até a década de 80, manteve o seu status de planeta, né? Porém, depois disso, as coisas começaram a mudar em relação à visão que os astrônomos tinham em relação a Plutão. E como que essa mudança começou a acontecer? Com os avanços tecnológicos, né? Com os avanços técnicos dos telescópios cada vez mais poderosos, com suas detecções cada vez mais precisas. E então, no início da década de 90, os astrônomos começaram a... tem alguns pontos interessantes aqui, né? Vários mundos gelados orbitando o Sol em uma região que é conhecida como o Cinturão de Kuiper. E esse cinturão ele fica além da órbita de Netuno, né? Ou seja, na região por onde viaja, por onde transita Plutão. Uma região repleta de objetos gelados, de asteroides. Então, com a descoberta dessa região suja, e vocês vão entender por que eu estou usando a palavra suja, com a descoberta do cinturão de Kuiper, né, obviamente, foram detectados e observados os milhares de objetos que por ali transitam,
né? Objetos gelados. E esses objetos receberam o nome de objetos do cinturão de Kuiper, ou transneptunianos. A partir dessa descoberta, os astrônomos chegaram à seguinte conclusão. Eles passaram a considerar Plutão como mais um desses objetos do cinturão de Kuiper. Então, a partir desse ponto aqui, a gente já começa a ter uma mudança, né? Na denominação de Plutão, já não se enxergava mais Plutão como um planeta, tais como os planetas rochosos, gasosos. Ele tinha umas peculiaridades bem marcantes. E nisso a gente avança para 2006, o ano de 2006, que marcou a mudança na catalogação dos corpos do Sistema Solar, e que teve bastante impacto, né? O impacto principal na classificação de Plutão. E nisso a gente tem a União Astronômica Internacional coordenando essas mudanças de nomenclatura e de catálogo desses objetos, um catálogo de nomenclaturas. E a União Astronômica Internacional foi bem precisa. Ela estabeleceu alguns critérios para que a gente pudesse determinar como que um objeto deveria ser denominado, um objeto do nosso sistema solar, né? Então vocês lembram que lá no início eu falei sobre a concepção inicial de planeta. Pois é, retomamos essa concepção agora de acordo com esse olhar moderno da União Astronômica Internacional. Então, primeiramente, a gente tem a noção de planeta. O que é um planeta, de acordo com essa classificação nova da União Astronômica Internacional? Um planeta é um corpo celeste que orbita, que transita ao redor do Sol. Isso aqui pode ser um planeta, mas existem mais critérios. Para ser considerado um planeta, esse corpo precisa ter uma massa suficiente para que a sua gravidade supere as forças de corpo rígido, de modo que ele assuma uma forma de equilíbrio hidrostático. Ok, Rodrigo, o que significa tudo isso? Que papo é esse? Pois é, em termos simples, ele precisa ter uma forma o mais arredondada possível. Então, se nós temos um corpo que atende a esses quesitos, primeiramente ele orbita ao redor do Sol. Ponto. Segundo, ele tem uma forma que é o mais arredondada possível. Excelente, nós temos aqui 2 pontos atendidos. 2 pontos atendidos já pode ser considerado um planeta. Já pode fazer a festa? Calma, ainda não. A União Astronômica Internacional resolveu jogar água no chope. E trouxe mais um ponto, e esse é o ponto mais polêmico, que dividiu opiniões, não somente entre os estudiosos de astronomia, os estudiosos em geral, mas também no grupo de vários astrônomos que não ficaram satisfeitos, não concordam até hoje com essa classificação. E aqui eu estou falando do terceiro ponto, né? Esse ponto tem a ver com a capacidade desse objeto ter a sua órbita limpa. O que significa um objeto ter uma órbita limpa? Isso significa que o planeta precisa ser gravitacionalmente dominante, ou seja, sua gravidade tem que dominar o espaço por onde ele está transitando, né? Ou seja, e o que faz com que ele seja um planeta que mantenha a limpeza ali ao redor dele? Ele tem que ser capaz ou de engolir, ou expulsar, repelir, ou controlar, ter sob controle, obviamente, o controle gravitacional, de sua força gravitacional, dos objetos que estão ao seu redor. Poeira, pedras, ou seja, se um objeto ele tem esse controle, a sua força gravitacional, ou ele é capaz de puxar e manter sob seu controle, né, tal como um satélite, ou se ele for capaz de repelir, né, quando ele está transitando, e aqui nós falamos do efeito Stirling, se ele tem uma dessas capacidades, então nós temos um objeto que mantém uma limpeza, e com isso ele atende ao terceiro quesito para que ele possa ser considerado um planeta. Porém, Plutão, infelizmente foi aqui que Plutão
deixou de ser considerado um planeta. Por quê? Porque a região por onde Plutão passa é uma região imunda. Ative o aspirador gravitacional. Plutão não é capaz de fazer isso. O seu poder gravitacional é insuficiente para fazer um desses dois movimentos, para atrair e manter sob controle a quantidade imensa de objetos que ficam ali na região do cinturão de Kuiper. Então, toda a órbita de Plutão é uma órbita, vamos dizer, suja. Além disso, a órbita de Plutão ela sofre uma interferência, né? A interferência ela é cruzada pela gravidade de Netuno. Netuno com uma massa muito maior que a de Plutão. Então nós temos aqui condições que desfavorecem Plutão bastante. Dito isso, Plutão foi considerado rebaixado para a categoria de planeta anão. Então o planeta anão, ele orbita ao redor do Sol, ótimo. Ele tem uma massa suficiente, né, para que ele mantenha uma forma mais arredondada. Plutão atende a esse quesito também, mas ele atendia o quesito lá atrás também, para ser considerado um planeta, orbitando ao redor do Sol, tendo uma forma mais arredondada possível, porém aqui no terceiro quesito que combinou com Plutão, que fez com que os astrônomos o classificassem como um planeta anão, ou seja, ele não tem a sua órbita limpa, não tem a sua órbita sob controle, não sofre interferência de outras órbitas. Então, por essa característica, Plutão deixou de ser considerado um planeta para ser considerado um planeta anão. E vale a pena dizer que o nosso sistema solar, né, com base nessa categorização por parte da União Astronômica Internacional, não apenas Plutão é um planeta anão. Existem outras. Próprio Ceres, como eu mencionei um pouco antes, né, que fica na região entre Marte e Júpiter, no cinturão de asteroides, né, na região interna do sistema solar. E além de Ceres e Plutão, nós temos Eris, também temos Make e Almeia. Pois é, esses nomes aqui bem estranhos para um planeta anão. Então esses são os corpos considerados, né, que recebem essa classificação de planeta anão, porque seguem esses três quesitos aqui, né, orbitam ao redor do Sol, tem uma forma mais arredondada, porém as suas órbitas, né, elas não são órbitas limpas. E, bom, como eu disse, essa é uma classificação que desagradou muitos astrônomos, e há uma matéria no site da Space.com em que cita um astrônomo chamado Paul Byrne. Para ele, Plutão deve sim ser considerado um planeta. Não há vantagem alguma, de acordo com Paul Byrne, para que ele não seja considerado um planeta. E que todos os outros planetas anões do sistema solar, de acordo com esse astrônomo, não deveriam ser planetas anões. São planetas também. E, conforme ele disse, esse é um debate puramente de nomenclatura, de semântica. E ele tem uma frase que eu deixo com vocês aqui, nesse término do vídeo. Esse astrônomo ele diz o seguinte: a natureza ela não se importa com a forma, com como a gente denomina um corpo celeste. Não se importa com as categorias que a gente tem para denominar um corpo celeste. Pois é. E você? Você acha que Plutão deve ser considerado um planeta? Você acha que esses astrônomos da União Astronômica Internacional estão certos? São critérios que fazem sentido? Ou vocês vão armar uma revolta, vão criar a própria União Astronômica de vocês e vocês vão bater o martelo e dizer que Plutão merece sim ser considerado um planeta e ponto? Deixem aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, nesse dia 24 de agosto, 20 anos de quando Plutão deixou de ser considerado um planeta. Eu me chamo Rodrigo, também conhecido como Rod Cosmos, criador da plataforma de aprendizagem científica Gamma Cosmos. E por falar em aprendizagem científica, se vocês quiserem aprender mais de astronomia, por favor, façam a sua assinatura no site gammacosmos.com. E antes de acabar, eu tenho um vídeo, esse aqui, que vocês podem assistir sobre um tema bastante interessante que vai ajudá-los a entender
um pouco melhor o funcionamento do universo. Aqui eu falo sobre as erupções estelares. Esse foi o Gamma Cosmos Today de hoje e eu aguardo você no próximo episódio.